Muitas vezes, quando mães e pais veem seus filhos, principalmente na fase da adolescência, querendo dormir à tarde, eles ficam inseguros. Pode dormir, não pode dormir, atrapalha, não atrapalha, ajuda? O que eu faço quando meu filho quiser dormir de tarde? Como que eu faço para que ele tenha mais vontade de fazer as coisas? Eu tô vendo que ele tá um pouquinho para baixo, ele não tá tão legal assim, ele não tá tão feliz. Como que eu faço para ajudar? Eu deixo dormir, não deixo dormir? Eu vou tentar explicar para você hoje aqui, para que você saiba quando que você pode deixar o seu filho dormir de tarde, que isso não vai prejudicar em nada, quando que dormir de tarde pode apagar a memória dele ali, fazer com que ele esqueça tudo que ele aprendeu de manhã e prejudique os estudos dele, e quando que você pode ficar tranquila e o que você faz, principalmente, para que ele consiga se desenvolver ou ela consiga se desenvolver de um jeito melhor. Muito prazer, meu nome é Bruno Piva, eu sou especialista em despertar o gosto pelos estudos em crianças e adolescentes e estou aqui para ajudar você que tem alguma dificuldade com uma criança ali de 7 até um adolescente de 17 anos que está com preguiça de estudar ou que está dando trabalho nessa fase de desenvolvimento. Primeiro eu preciso explicar uma coisa. Existe algo muito importante na adolescência. Eles estão crescendo, né? Crescer cansa, gente. Imagina que eles estão desenvolvendo cérebro, músculos, que eles estão ali tentando entender o seu lugar no mundo e isso cansa pra caramba. Eles não sabem se eles são legais ainda. Eles não sabem se as pessoas realmente gostam deles ou se elas só fingem porque é uma convenção social de que você tem que ser legal com todo mundo. Eles ainda não sabem, tá? É isso que se passa na cabeça dos meus alunos. Muitas vezes, eles acabam tentando fugir dessa responsabilidade indo dormir, né? O mundo, a nossa sociedade é muito complexa, né, gente? E é difícil para muitos entender como que isso funciona. Alguns adultos mesmo ainda não entenderam, né? Mas enfim, para eles ali, crianças, adolescentes que estão passando por essa fase pela primeira vez, eles muitas vezes cansam e eles vão pro mundo dos sonhos, onde eles conseguem fugir. Sim, muitas vezes dormir é uma fuga, mas muitas vezes não é. Também acontece uma coisa na adolescência que é o atraso de fase de sono. E se você quiser entender um pouco mais sobre essa parte, eu fiz uma live com o Dr. Caio Bonadil, psiquiatra, especialista em sono, e a gente falou, eu separei tudo, cortei os melhores pedaços e deixei numa playlist que eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Ele é o maior especialista de sono que eu conheço, ele tem uma comunidade e ele ensina sobre isso para outros profissionais de saúde. Eu acho que vale a pena no final desse vídeo você ir lá assistir essa playlist e aprender um pouquinho mais sobre como o sono influencia o aprendizado. Mas, sabendo que existe esse atraso de fase, que significa que adolescentes sentem sono mais tarde e precisam dormir até um pouco mais tarde. Só que a nossa sociedade não permite que isso aconteça. As escolas, muitas vezes no ensino médio, começam às 7 da manhã, começam de manhã, não tem ensino médio à tarde, ou seja, é raro. Na verdade, a gente tem à noite, supletivos e tudo mais, mas na maioria das vezes é de manhã, né? Então isso atrapalha esse ciclo de sono. Então sim, o seu filho ou sua filha vai estar mais cansado, porque mexeram ali, é como se ele tivesse um jet lag, sabe? Quando você pega um avião, vai viajar para outro país, que tem outro fuso horário, dá aquela bagunçada na cabeça. Então, se você não passou por isso, você já viu isso acontecer em algum filme, alguém comentar sobre isso, eu imagino. Mas, de qualquer forma, é como se você tivesse bagunçado, como se você estivesse na hora errada do dia. E aí, é natural que eles cheguem em casa depois do dia da escola, depois do almoço, e queiram tirar um cochilo. O grande problema, gente, é quando esse cochilo dura mais de meia hora. Por quê? Quando a gente dorme mais de meia hora, a gente tem mais chance de entrar na fase do sono, que é o sono REM, que é o sono que vai lá organizar a nossa memória, falar isso aqui é importante, isso aqui não é importante, e ele literalmente apaga as suas memórias que não precisam ser gravadas, não precisam virar memórias de longo prazo. Então, se o seu filho ou sua filha dorme mais de meia hora de tarde para tirar um cochilo e acaba virando 2, 3 horas, que pode acontecer, né? Ele tá ali prejudicando tudo que ele aprendeu de manhã, ele tá apagando. Então fica mais difícil aprender. Então, se o seu filho ou sua filha for tirar um cochilo de tarde, recomendo ali no máximo até meia hora para que a gente consiga garantir que se ele for estudar as matérias que ele teve de manhã, ele ainda não as apagou e aí fica mais fácil dele lembrar, estudar e esse processo vai ser mais rápido. Agora, o que a gente precisa entender? Não é só essa vontade de dormir, é essa vontade de não fazer nada. É às vezes essa tristeza, essa coisa de tudo tá chato da adolescência. Deixa eu te explicar outra coisa que acontece biologicamente falando. Na pré-adolescência para adolescência, é justamente quando o seu filho ou sua filha perdem 2/3 dos receptores de dopamina que eles têm. Então, dopamina é o hormônio da felicidade, é aquilo que a gente libera quando a gente está feliz, está fazendo alguma coisa que a gente gosta, e é o hormônio que traz aquela sensação de prazer. Então, se o seu filho perdeu os receptores, não é que ele perdeu os hormônios, ele perdeu os receptores.
É quase como se não tivesse mais porta para as pessoas entrarem ali na sua... Imagina uma festa, né, que poderia ter várias portas, de repente tiram todas as portas, tem só uma porta e fica uma filinha ali, fica mais difícil de entrar, entram menos pessoas por hora, né, então tem um controle maior dessa entrada. Não sei se essa analogia fez sentido, me avisa se ela fez sentido nos comentários. Mas enfim, basicamente você perdeu essas entradas, você perdeu esses receptores, e aí o que era legal, tipo, quando um adulto chegava pra você e fazia assim, ó, você achava muito engraçado, agora você olha e fala, nossa, que besta, velho, que vergonha de você. É isso, porque você não acha mais tudo tão legal. E é bom que seja assim, faz parte do nosso desenvolvimento. Imagina só se um adulto visse alguém fazendo assim, ó, e começasse a dar risada, e talvez você tá ali com um assaltante chegando pra você fazendo... Você dá risada e vai lá, pega as coisas do seu bolso e pum, vai embora. Não ia funcionar, né, gente? Então faz parte do nosso desenvolvimento. Por isso que a gente fala que é importante que a criança seja criança para aproveitar essa fase e que na hora da adolescência, que é quando eles estão virando adultos, eles comecem a entender o que é importante para eles. E aí que é difícil. Antes, assistir uma série ou um anime era super legal e de repente parou de ser. E aí você começa a questionar tudo. Poxa, se essa série que eu gostava de assistir era tão legal e ela parou de ser, será que eu mudei? Será que tem outra pessoa vivendo no meu corpo? Será que eu tô no lugar certo? Será que... E aí vários serás aparecem. E faz parte da vida que isso aconteça. Então, em alguns momentos faz parte. Em alguns momentos isso acontece por muito tempo. É importante que você procure um profissional, um psicólogo, em alguns casos um psiquiatra. E tá tudo bem, tá? Não é que o seu filho é louco, não é que o psicólogo vai só passar a mão na cabeça do seu filho, não é isso. É só que é um profissional que está acostumado a ver pessoas com quadros, muitas vezes, depressivos, e vai olhar e vai falar, não, isso aqui é normal, ó, isso aqui é normal da adolescência, ou vai falar, não, ó, seu filho está com algum outro problema, a gente precisa investigar um pouco mais. E aí, recomendo que você procure a escola do seu filho ou da sua filha para pedir essas indicações, porque eles têm o maior número de alunos, e aí eles provavelmente têm profissionais lá que eles já conhecem e já recomendam. Essa é a minha recomendação, porque eu acredito que você escolheu a escola do seu filho e confia neles. Se você não confia na escola do seu filho, você precisa procurar essa indicação em algum outro lugar. Mas, sabendo que isso acontece, fica fácil, ou mais fácil para você, explicar para ele ou para ela que isso faz parte e que você tá lá para conversar se ele precisar, que você tá aberta, que você tá disposta a ouvir as dúvidas, as angústias que são naturais da adolescência. E aí, se você não tiver, talvez seja o caso de você de fato procurar um psicólogo para poder ouvir o seu filho ou sua filha. Mas, por favor, só não coloque o seu filho ou sua filha em um monte de atividade à tarde para que ele não durma, só para ocupar a agenda deles. Se você quiser ajudar de fato o seu filho ou sua filha nessa fase, ajude ele a procurar as próprias atividades para que ele ou ela escolha as atividades que quer fazer, para que elas sejam mais interessantes. Mas entenda que essa é a fase da experimentação. Então é natural que eles entrem, sei lá, no violão e daqui 2, 3 meses eles queiram parar. Pode ser que eles queiram parar porque, real, já deu, sei lá, mãe, não gostei mesmo. Pode ser que eles queiram parar porque começou a ficar difícil. E aí eu não tô afim de enfrentar desafios. E aí eu confio no seu coração de mãe ou pai para conseguir interpretar essas situações e dar uma direção para o seu filho. Ou às vezes conversar com aquele tio, com aquela tia que o seu filho escuta mais, né, com, sei lá, uma pessoa que ele escuta mais, para ter essa conversa com ele. E agora, antes de ir para a dica final, eu quero pedir para você que se você tirou algum valor do que você aprendeu aqui até agora, clica no gostei que tá aqui embaixo em algum lugar, compartilhe esse vídeo com a mãe, um pai responsável que vai se beneficiar dessa informação, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e gravar mais conteúdos que possam ajudar você, mãe, pai responsável. E a minha dica final para você é, se você realmente quiser despertar o gosto pelos estudos nos seus filhos, fazer com que eles estudem por prazer, né, para que eles estudem sem você ter que ficar mandando o tempo inteiro, eu quero te convidar para os nossos eventos gratuitos, onde a gente aprofunda mais em muitos desses conhecimentos. O link de inscrição também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lá a gente vai conseguir falar sobre os erros que os pais cometem, muitas vezes os passos que você precisa dar, te trazer um pouco mais de clareza, e eu tenho certeza que você vai ver que não é só na sua casa que esses problemas acontecem. Vai ser um enorme prazer ajudar você e a sua família nesse processo de crescimento. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.